Paz, irmãos. Paz, irmãos. Vamos começar um estudo da agora. O estudo dessa semana seria pessoa que desagradam a Deus. Quebra-gelo. Como saber se estou agradando ou desagradando a Deus? O texto-chave está em Efésios 5, 8 ao 10. Porque no outro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filho da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Amém? Amém. Introdução. Embora Deus seja soberano, Ele nos concedeu o poder de escolha. E dentre as escolhas que fazemos e as atitudes que tomamos, então, estão aquelas que agradam e desagradam a Deus. Paulo nos fala da necessidade de vivermos uma vida que agrade ao Senhor. Vamos aprender juntos com 4 tipos de pessoas que desagradam a Deus. Primeiro tópico. Pessoa dodói que ofende fácil. Mateus 15, 25 e 26. Mateus 15, 25 e 26 diz: Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Amém. Tão pecado quando ofender alguém é viver ofendido com as pessoas. Muitos cristãos, por falta de maturidade espiritual, vivem ofendidos na igreja, na família, etc. A mulher cananeia, no texto lido em Mateus, recebeu uma palavra dura de Jesus, mas ela não se ofendeu e, consequentemente, recebeu o milagre que precisava. Provérbio 19, 11 diz: Mas o homem sábio ignora a ofensa. Pergunta: em sua opinião, por que muitos cristãos se ofendem com tanta facilidade? Bom, irmãos, nesse tópico aqui, as pessoas hoje em dia se ofendem à toa. Às vezes a gente fala uma coisinha e vive se ofendendo, a gente não pode falar nada. Hoje em dia, eles querem que a gente viva passando a mão na cabeça, falando coisas que eles querem ouvir, né? Hoje em dia, eles não querem ouvir a verdade. Normalmente, a pessoa quer que a gente minta, né? Às vezes a pessoa tá fazendo errado, a gente vai lá e mente, fala: não, irmão, você tá fazendo certo, é isso mesmo. Só que não é assim. Quando a pessoa tá fazendo errado, a gente vai lá, a gente fala a verdade. Não, irmão, você tá errando, não é assim. Então eles se ofendem com o que a gente fala. Eles acham que preferem que a gente minta para eles e do que a gente falar a verdade. Aí se ofende pelo que você fala. A palavra ofendido, né, é difícil, né? Porque tem muitas pessoas que às vezes falam uma coisinha e, né, já pensa que está ofendendo, né? E às vezes a gente não fala assim para ofender, a gente fala assim para, né, para arrepender, falar que tá errado, né? Mas não realmente para ofender a pessoa. Porque os cristãos, dependendo dos cristãos, eles sabem o que falar, eles sabem como chegar na pessoa. Eles não vão chegar na pessoa e brigar e xingar a pessoa, né? Sabe? A gente chega na pessoa e fala com calma, né? Com sabedoria, explicando que aquilo ali não tá certo, que ele tá errado. Mas normalmente eles se sentem ofendidos. Amém? Amém. Tópico 2. Pessoa críticas. Efésios 4, 29.
Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Amém. E segundo a Samuel 6, 20 e 23. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos da serva dos seus servos, como sem pejou se descobre qualquer dos vadios. 23. E Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Amém? Amém. Existem críticas construtivas que são passadas com amor e graças, com o fim de abençoar as pessoas. Mas o texto lido em Efésios fala de crítica, que não podem sair de nossa boca. São palavras destrutivas que não edificam. O texto de 2 Samuel fala de Mical, esposa de Davi, que por criticá-lo severamente ficou estéril pelo resto de sua vida. Pergunta: qual a sua opinião em relação à crítica destrutiva e construtiva? Existe mesmo diferença? Sim, porque existe sim a diferença entre crítica destrutiva e construtiva. Porque crítica destrutiva são críticas que você vai destruindo a pessoa. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, a esposa e o marido. Se o marido viver só criticando a esposa, ou o inverso, a mulher fica só criticando o marido, o que vai acontecer? Seu casamento vai começar a minar, o seu marido vai começar a desanimar, ele vai começar a não gostar mais de chegar na casa, porque sabe que tudo que o marido que ele faz, a esposa tá reclamando, a esposa tá falando, não tem uma palavra de elogio com o marido. E mesma coisa é a esposa, que se o marido só saber criticar, que o marido não dá valor no que a esposa faz em casa, né? Que o marido vê o que a esposa faz, mas não elogia, não dá valor, vive só criticando, falando que porque tem muitos marido que fala que a esposa não faz nada, né? E chega em casa, a casa tá limpa, tá cuidada. Então, isso são críticas que destrói tanto a mulher como o homem, né? Então a pessoa vai perdendo o gosto, o valor das coisas. E a crítica construtiva vai dando ânimo, vai levantando o seu astral, se o marido dá muita vai sendo construtivo, né? Ele vai construindo, né? Eu digo em geral, né? Não só como marido e mulher, mas como vamos por filhos, né? Amigos, né? Então é isso. Aí você vai ficando feliz, contente. É que nem o esposo fica feliz para chegar em casa, sabe que tem ali uma esposa dedicada, uma esposa que elogia. De vez em quando a gente tem algumas coisinhas para reclamar, o esposo também tem, mas isso a gente vai levando, a gente vai aprendendo cada dia mais. Então o que é a diferença entre a crítica destrutiva e a crítica construtiva. Que é diferente, né? E hoje em dia é difícil, né, a pessoa falar o bem dos outros, né? No caso seria construtiva, né? Agora a pessoa para falar, para destruir, para querer destruir a vida do outro é a coisa mais fácil que tem. Sim. Né? Hoje em dia é o que mais tem, né? Pessoas que querem destruir sua vida, que não quer ver você feliz, você alegre,
você contente. Então, existe muito nesse mundo, né? Pessoas assim, né? Que não querem ver sua felicidade, né? Amém? Amém. Tópico 3. Pessoa que vive condenando. João 8, do 3 ao 11. Botar na conta 3. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. Ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém? Amém. Pessoa que tem prazer em julgar e condenar seu próximo, certamente não agradam a Deus. Conforme a Bíblia diz, Jesus não veio julgar o mundo, e sim salvá-lo. É sempre bom lembrarmos que, com a mesma medida que julgamos as pessoas, seremos julgados. Mateus 7, do 1 ao 2. Mateus 7, do 1 ao 2. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vós hão de medir a vós. Amém. Pergunta: em sua opinião, como corrigir e julgar uma pessoa sem condenar? Como corrigir E ajudar uma pessoa sem condená-la? É uma pergunta, assim, digamos, um pouco difícil. Eu não, na verdade, no momento eu não saberei responder, mas eu sei que a Renata e o seu Luiz saberá responder para nós essa pergunta, porque eu no momento não saberei responder. Como tá aqui, né, no começo aqui, né? Pessoa que tem prazer em julgar e condenar uma pessoa, o seu próximo, né? Pessoas assim existem muito, né? Tem muitas pessoas que gostam de condenar, gostam de falar, né? De julgar a pessoa, mas sem saber a realidade. Alguma vez a pessoa está passando uma dificuldade, mas a pessoa quer condenar, mas na verdade não sabe o que a pessoa está se passando. Então, às vezes a pessoa se sente ofendida. Então, muitas das vezes a gente tem que saber primeiramente o que a pessoa tá se passando, né? Não na vida pessoal, mas sim na família também. Às vezes a pessoa tá muito triste, né? E às vezes a pessoa acaba julgando, né? Condenando a pessoa. Amém? Vamos por 4? Já achou? Espera, não tem problema. Não,
31. Aqui, ó. Meta-adolescência 5. 5:18. Aqui, ó. Amém? Esse número daqui tá pra trás, aqui, ó. Tópico 4. Pra trás 5. Pessoa que vivem reclamando. Primeiro, Tessalonicenses. Tessalonicense 5:18. Em tudo dai graças, porque Números. esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém. Amém. E Números 14:2. Nossa. Tem problema. 14:2. 14, 2, não? Uhum. 14, 2. Aqui, ó, o primeiro que tá no canto. 14, 2. 14:2. Essa é só puxar pra cima. 14:2. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: se morreramos na terra do Egito, se morreramos neste deserto. E 28 e 29. Lá pra baixo. E disse-lhes: assim eu vivo, diz o Senhor, que como falasse aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Nesse deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos e para cima, os que de entre vós contra mim murmurastes. Amém. Amém. Aprendemos na palavra de Deus que a murmuração desagrada o coração de Deus. A Bíblia nos ensina que em tudo devemos dar graças, porque Ele está no controle de nossa vida. O povo de Israel murmurou contra Deus, dizendo que seria melhor morrer no deserto do que guerrear para herdar a terra prometida. E foi justamente isso o que aconteceu. A murmuração atraiu a maldição. Pergunta: como vencer a murmuração? Assim, para você vencer uma murmuração, tem que ser com muita oração, né? Pedir muito a Deus que tire isso, porque a gente tem esse defeito, né? De tudo a gente murmurar, tudo a gente reclamar, né? Tá sempre em oração, sempre fazendo jejum, né, o jejum, sempre jejuando, porque somos carne, somos fracos, né? Então a carne é fraca, a gente, na mesma hora que pra gente tá bom, daqui a pouco já não tá bom mais, a gente começa a murmurar de novo, e assim a gente vai reclamando. Que nem aqui o povo de Israel, eles murmuraram, eles preferiam ser escravo no Egito do que lutar pela terra que Deus tinha dado para eles, né? Eles viviam murmurando, tudo eles reclamavam, né? Se Deus porque Deus dava o maná para eles comerem, que Deus providenciou a comida para eles até chegar à terra prometida, né? Dava o maná, eles reclamavam. Não tinha água, eles reclamavam de novo. Eles viviam murmurando, viviam reclamando. E por isso, deles estar sempre murmurando e reclamando, eles foram castigados, né? Eles ficaram no deserto 40 anos por causa de tanto murmurar e viver reclamando. Eles não abriam o olho para ver que Deus estava sempre ali com eles, Deus estava sempre providenciando o alimento para eles, a água para eles, porque no deserto não tinha nada, não tinha água, não tinha nada. E Deus estava sempre ali providenciando tudo para eles, e mesmo assim não estava bom, eles viviam reclamando, eles viviam com os olhos de escravo ainda, né? Porque lá no Egito era pouco a comida, mas eles tinham a comida, né? Então eles achavam que ali no deserto estava pior do que no Egito. Mesmo Deus dando tudo isso para eles, ainda eles achavam que era melhor eles ficarem lá no Egito do que ficar ali no deserto.
Então eles viviam reclamando, viviam murmurando. Então nós temos que parar e pensar, né? Parar de reclamar, parar de murmurar, né? Aprender a agradecer o que Deus dá para nós, o nosso alimento, todos os dias Ele prepara, né, um dia para nós, né? Então nós temos que agradecer isso, porque Deus ele não é obrigado a fazer isso para nós. Ele faz porque Ele nos ama. Ele faz porque Ele tem, além de nos amar, Deus Ele é bondoso, Ele nos ama, Ele é amoroso, é um Pai amoroso. Então, Ele faz isso por nós. Então, nós temos que tentar a agradecer a Deus pelo que Ele faz por nós. Não ficar murmurando e não ficar reclamando por tudo. Amém? Amém. Você quer concluir? Não, pode concluir. Pode concluir? Pode. Conclusão. Em João 15:5, Jesus disse que Ele é a videira e nós somos os ramos. E sem Ele não podemos fazer nada. A única maneira de produzirmos fruto que agrade a Deus é estando conectado na videira chamada Jesus. Nesta noite, com a ajuda do Espírito Santo, vamos decidir viver para agradar a Deus. Bom, irmãos, esta foi nossa, né, ministração de hoje, né? Pedimos desculpa pelos erros, né? Que a gente está um pouco nervoso porque a gente já faz ministração, mas assim para filmar assim é a primeira vez. Estamos todos meio nervoso. Desculpe por nós ter esquecido de ter orado no começo, que a gente esqueceu de orar. E pedir a vocês que estejam orando por nós, orando por toda da nossa célula, das nossas famílias. E que em nome de Jesus, logo, logo estaremos todos juntos novamente. Compartilhando e aprendendo um pouquinho mais sobre Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Quero agradecer a todos vocês, né, por essa oportunidade, né, que o Sr. Luiz, Dona Renata, né, falou para nós, pediu para nós gravar esse vídeo, né, e agradecer mesmo, de coração mesmo, tá bom? Muito obrigado, tá? Daí você ora para pela nós, por confiança favor. também, Pela confiança. Deles ter confiado em nós para gravar o Semana passada, vídeo de hoje. Semana passada, o Sr. Luiz e Dona Renata fez uma surpresa para nós, que a gente fez a célula em casa, né, Sr. Luiz? E nós não sabia que vocês iam ir. E de repente apareceram lá. Mas foi tudo bem, graças a Deus, correu tudo bem. E vocês sempre nós são ficamos mais um pouco, né? mais nervoso, mas correu tudo bem. Né? E muito vocês obrigado sempre são bem-vindos à nossa casa. Muito bem-vindo. Amém. Você ora para nós, por favor? Eu vou fazer a oração final para nós, para todos nós. Todos nós. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigada, Senhor, por essa noite, por essa ministração, Senhor. Espero, Senhor, que essa ministração tenha chegado no coração de cada pessoa, Senhor. Que o Senhor tenha conseguido tocar em cada coração, Senhor. Peço a Ti, Senhor, que abençoe o lar de todos os nossos amigos, da célula, da nossa família. Que o Senhor venha sempre estar nos aguardando, principalmente dessa doença que está no mundo hoje, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro, Pai. Peço, Senhor, por todos, peço pela vida da Renata, pela vida do Seu Luiz e todos da nossa célula. Também peço, Senhor, pela vida do Leandro Filho, que estamos aqui gravando na casa dele, que o Senhor venha abençoar esse lar, Senhor, com bênção, Senhor. Que o Senhor venha abençoando esse lar com comida, com o alimento deles, Pai. E venha, Senhor, abrindo portas de emprego para ele, Senhor, que está desempregado. E que peço também, Pai, que o Senhor venha abençoando o alimento que nós vamos comer hoje. Muito obrigada, Pai. Nós estamos somente, Senhor, para estar fazendo a sua vontade, Pai. Que seja feita somente a sua vontade. Estamos aqui somente para mostrar
o Senhor. Nós somos apenas um instrumento nas mãos do Senhor para poder trazer a sua palavra. Sim, sim. Tudo que eu peço, Senhor, e agradeço é no nome de Cristo Jesus, seu Filho amado. Amém. Amém. Tchau, gente.